Olá, amigo investidor, olá, amigo produtor. Eu sou o André Bartolomei, CFO da Boa Vista Investimentos e sócio fundador. Estou aqui para falar com você, pecuarista e produtor do Brasil, produtor de milho e produtor de soja. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Já trouxe aqui algumas anotações para nós fazermos esse bate-papo bem descontraído e bem didático e dinâmico. Hoje eu trouxe um tema diferente do que a gente já tem visto aqui no nosso canal, onde a gente fala muito sobre investimentos em ações, em renda fixa, entre outros produtos. Hoje eu quero falar com você, pecuarista, sobre o mercado futuro de boi gordo. Você já conhece esse mercado? O mercado futuro de boi gordo te dá a oportunidade de garantir, ou seja, travar o preço hoje com uma data futura, ou seja, através da ferramenta, através do mecanismo da B3, nós conseguimos ver quanto o mercado está precificando o boi, por exemplo, para daqui um ano. Eu trouxe uma apresentação para nos ajudar na compreensão e no entendimento do que nós vamos falar hoje, do mercado futuro. Depois nós vamos fazer outros vídeos, vamos explicar a fundo o que é o mercado futuro, como trabalhar com o mercado futuro em outras commodities, mas hoje vamos falar especificamente para você pecuarista, mercado do boi gordo. Vou trazer aqui para a apresentação na qual a gente vai entender tudo a fundo o que vamos falar hoje. O mercado agrícola, ele é muito amplo, ele é muito grande. A gente pode entender ele como mercado a termo, a gente pode ver ele no mercado de opções, a gente pode ver ele no mercado futuro, mas tudo isso ele traz uma ajuda para você, produtor do país. E vamos falar dos derivativos agrícolas. Derivativos agrícolas, quando a gente olha para o boi gordo, ele é muito interessante porque a gente olha um animal de 1 tonelada e na qual a gente vai fatiar ele aqui, vamos dizer assim. E quando a gente fala em fatiar, a gente tem que pensar assim, defina qual que é a fatia através do mercado. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa entender o nosso custo de produção, as nossas variáveis na produção, se nós temos boi de confinamento, boi de pasto, se a gente vai tratar ele, como a gente vai tratar através de milho, sal, entre outros. Então, ou seja, a gente definindo a nossa fatia no mercado, a gente vê lá, é filé mignon ou é coxão duro? Assim, é um exemplo bem distante, um filé mignon, porque a gente olha o lado bom, o melhor do boi gordo, e a gente olha o coxão duro. Não que não seja bom, mas assim, há uma diferença entre um ou outro. Então, assim, o filé mignon ou o coxão duro. E quando a gente olha para a bolsa, qual que é o desafio? Vamos dar um passinho atrás. Qual que é o desafio do produtor hoje? É fazer todo o investimento ao longo de todo o tempo e saber se lá na frente ele vai conseguir ter a margem de lucro que ele tanto almeja, que ele tanto busca. Então, assim, para o produtor, a gente conversando com outros, o produtor, o que ele tem? Ele tem o desafio de muitas vezes comprar o bezerro, engordar o bezerro, fazer com que ele chegue no tempo pronto para o abate, para aí sim ir para o abate. Ou seja, ele tem um tempo aqui, desde o bezerro até a fase adulta para o abate. Uma outra situação ele compra um boi magro, coloca no confinamento, engorda rapidamente e vai para o abate. Uma outra situação que ele tem é comprar uma vaca, engordar na vaca e ir para o abate. Ou seja, são N variáveis que pode levar ele à sua margem de lucro. Vamos pegar um exemplo aqui que eu não sei o quanto é meu custo de produção. Se eu não sei o meu custo de produção, como eu vou saber a minha margem de lucro que eu tanto almejo, que eu tanto quero? Então, assim, você produtor, você pecuarista, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é colocar numa planilha, colocar na ponta do lápis, colocar no papel o nosso custo de produção, o quanto vai nos custar para
engordar o boi, para levar o boi até o momento do abate, seja ele feito no confinamento, seja ele no pasto. Para a gente entender a margem de lucro, a gente precisa entender o quê? O nosso preço de venda, o quanto a gente almeja ou espera vender o boi lá na frente, menos o custo da produção. Não necessariamente o preço que a gente quer vender vai ser o preço que a gente vai vender, mas a gente precisa ter um norte para saber a nossa margem de lucro, ou seja, eu pretendo vender a tanto, o meu custo de produção é tanto, o resultado é a minha margem de lucro, beleza? O custo da produção são as intempéries do tempo, do clima, se a gente está comprando com bezerro ou já um boi magro, mais adulto, a nossa pastagem, o clima, a oscilação do clima, ela pode prejudicar na nossa pastagem, automaticamente ela prejudica o nosso tempo de engorda do animal até a sua fase adulta, ok? Uma vez definido o preço de venda, com o custo da produção, um menos o outro, é a nossa margem de lucro, ok? E quanto efetivamente a gente vai vender o boi lá na frente? Por quê? A gente levar o boi, engordar o boi, preparar o boi para o abate no confinamento, ele é muito mais rápido que no pasto. Por isso que na bolsa a gente tem as entre-safras, que é entre maio e outubro. O que é entre-safra? Os meses mais líquidos. É os meses que os produtores se programam para ter, seja boi de confinamento ou seja boi de pasto. Olha André, eu penso em vender o meu boi a X reais. É justo esse preço? Tá certo esse preço? Eu espero vender nesse preço, mas não necessariamente a gente vai vender nesse preço. Por quê? Por causa das volatilidades e incertezas do mercado físico. Aí que vem a B3 e olha que ponto legal. Eu posso vender meu boi para maio do ano que vem, já travando e garantindo o preço, por mais que tenha aquele desejo de eu vender a determinado preço. Como? Ligando para mim, André, como que na B3 o mercado está precificando a arroba do boi em maio do ano que vem? Eu não vou falar o maio de 2025 para ficar, como esse vídeo vai ficar salvo, então assim a gente pode sempre tomar como referência. Então eu vou falar maio, mas às vezes eu posso falar outubro, mas é só para a gente entender que sempre é na data futura. E um ponto aqui importante para a gente colocar, que mais lá na frente eu retomo, o boi negociado na B3, ele tem como vencimento todos os meses. Ou seja, você pecuarista pode travar o preço todos os meses. Não precisa ficar preso no maio e outubro, ok? Temos como ideia o preço de venda determinado por nós, olhamos na bolsa o quanto está o mercado futuro, aí nós vamos entender se o nosso preço almejado está dentro ou fora da realidade. Se olharmos na B3 e entendermos que o preço lá faz sentido, é aqui que está o pulo do gato. Ele te dá a margem de garantir esse preço. Um exemplo, e vamos aprofundar nisso. Tenho o desejo de vender a arroba do boi a R$300 para maio do ano que vem. Esse é o meu desejo. Aqui eu já tenho um bom lucro. Vamos conferir se a gente tem chance de vender ou não? Se a gente olhar lá na bolsa, na B3, para maio do ano que vem, se o mercado lá tiver precificado a R$300, 310, 320, 330 ou 290, é o preço que o mercado entende que lá na frente estará o boi naquele momento. Porém, tem um tempo, daqui até lá, tem uma distância muito grande e tudo pode acontecer, para cima ou para baixo. Mas aqui nós já temos um norte, garantir o preço nos 300, sim ou não. Se tiver acima, opa, que legal, você pode até já garantir acima do que você espera vender, beleza? Então vamos lá. Quando eu falo com você pecuarista, quando eu falo com você produtor de boi gordo, e a gente tem assim um desafio muito grande, é fazer o hedge. O que é o hedge? É a proteção, é proteger o nosso animal, o nosso bem maior,
contra as oscilações do preço do mercado, ok? Por quê? Porque como eu disse há um pouquinho atrás, a gente tem as incertezas do clima, a gente tem a incerteza da demanda e oferta e demanda do mercado, a gente tem as incertezas do consumo e a gente vive num país que, querendo ou não, o passado ele é incerto. Então assim, a gente tem um desafio muito grande e você, produtor, você pecuarista, tem um desafio ainda maior, porque você mexe, você trabalha, você alimenta o animal, você tem um desafio do quê? De fazer com que o seu animal ganhe peso e que você não tenha prejuízo lá na frente. Por quê? Porque você investe antes para aí sim receber ou não lá na frente. Beleza? Então quais que são as incertezas do mercado? Porra, é o clima, é o sol, é muito calor, é chuva, muita chuva, pragas e etc. E nesse ponto aqui, eu quero só fazer um parênteses. Por quê? Porque a gente fala que o clima ele pode interferir muito numa pecuária, mas pragas podem interferir muito em commodities, em milho, soja, por exemplo. Ok? E por que eu só fiz um parênteses aqui? Porque tudo que a gente está falando hoje, e eu estou focando no mercado de boi, ele se estende para o mercado de milho e de soja. São exatamente igual, o racional é exatamente igual. O que muda? É o tamanho do contrato, a moeda negociada, beleza? Olhando a bolsa, passamos por todas essas incertezas, conforme já falamos anteriormente, o preço ele estará fixado e o hedge estará feito. E para que serve o hedge? Vamos lá? O hedge ele serve proteção contra risco de preço, assumir na bolsa uma posição contrária ao mercado físico. O produtor e o pecuarista. O produtor ele possui o bem, ele possui um animal. O que ele tem que fazer? Vender na bolsa. Ele tem que garantir o preço. Por quê? Fixando o preço na bolsa, ele já garante a margem de lucro. E qual que é a maior preocupação ou o maior desafio do produtor? De você que produz aqui no Brasil? Na verdade, a gente quem produz o mundo afora, mas especificamente aqui do Brasil. É você produzir, passar 6 meses, 9 meses, 1 ano engordando o seu boi e quando chegar lá na frente, algum problema, fazer com que esse boi caia muito, se desvalorize, ao invés de você ter lucro, você tenha prejuízo. Então a bolsa, a B3, ela te dá a margem do que? Fixar a margem de lucro, garantir o seu preço. Do outro lado, a gente tem o frigorífico. Por quê? Porque você, produtor, que produz um animal, você precisa vender para alguém. E quem que compra de você? É o frigorífico. No caso aqui, você, frigorífico, também pode usar a bolsa como mecanismo de proteção de preço. Só que você é na ponta contrária do pecuarista, do vendedor. Ou seja, você olha a bolsa, utiliza da bolsa para garantir um bom preço na compra. Porque qual que é o seu maior medo? É com que a arroba do boi ela exploda, ela suba muito e você tem que pagar caro lá e não consiga repassar esse preço no final. Pecuarista, ele vende na bolsa, ele fixa a margem de lucro. Você, frigorífico, ponta compradora, você compra na B3 para fixar o custo de aquisição. Ok? Até aqui, pessoal? Mandem suas dúvidas aqui no chat, mandem suas dúvidas aqui no canal que responderemos para vocês, tá bom? Falamos do contrato, falamos do mercado de boi, falamos alguns pontos aqui, quem que vende, quem que compra, o que vai acontecer, mas agora a gente pode ir a fundo no mercado. Então vamos lá, de uma forma assim bem rápida, bem clara, o boi gordo ele é negociado através da sigla BGI, mais uma letra que é o vencimento, por exemplo, o F é janeiro, o K é maio, o V ele é outubro, o X ele é novembro, o Z é dezembro. Então vamos lá, BGI, o código de boi, a letra V, que é o vencimento, e o ano, que são os últimos 2 números do ano, por exemplo, 2024, ou seja, BGI V24, boi gordo, outubro de 2024, beleza?
o contrato do boi negociado na B3. Eles são 330 arrobas negociado por contrato. Cada contrato, 330 arrobas, equivale a aproximadamente de 15 a 18 cabeças de boi, ok? Ou seja, nós não conseguimos fazer o head de 2 bois, de 3 bois. Não, a gente vai conseguir fazer sempre de lote fechado, negociado na bolsa. De 1 em 1 contrato, 2 ou 2 e assim por diante, mas mínimo de 1 contrato, que equivale a 330 arrobas, ok? Cada arroba, vale aqui só fazer só pontuar, porque aquele que não é produtor talvez não saiba, uma arroba é igual a 15 quilos, ok? A cotação do boi gordo, da arroba, eles são negociados em reais. A liquidação na bolsa, ela é a liquidação financeira. Não existe a liquidação física na B3. Por quê? O custo do frete inviabiliza a operação, o desgaste dos animais viabiliza a operação, ok? Liquidação do contrato de boi gordo na B3 é financeira. Como eu disse, a negociação do mercado de boi são todos os meses, ok? Agora vamos para um exemplo prático, tá bom? Eu sou pecuarista, eu tenho um boi gordo e preciso garantir o meu preço. Uau, garantir o meu preço. Observação aqui, não se prendam com o calendário que está aqui, tá? Eu peguei de novembro 17 para maio 2018, porque fiz muitas apresentações e assim, com a correria do dia a dia, com a demanda que a gente tem, né, eu não consegui atualizar. Porém, a ideia do que nós estamos conversando aqui hoje, ela é igual ontem, hoje e será igual para amanhã. O que muda são os preços negociados e o calendário. Só isso, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou me colocar no papel de pecuarista. Eu tenho o boi, vou ter ele pronto para o abate em maio, tá bom? Hoje eu estou mais ou menos em novembro, outubro, novembro, e tenho o meu boi pronto para maio. Cara, eu tô assim, pensando que qual vai ser a minha margem de lucro? Será que com essa margem de lucro eu consigo fazer uma reforma na minha fazenda? Eu consigo aumentar a minha produção para o ano que vem? Eu consigo investir mais no meu confinamento? Eu consigo comprar um pouco mais de terra? Ou seja, aqui já começam as minhas perguntas. Será que eu vou vender bem meu boi? Será que a margem de lucro que eu tanto espero, que eu tanto estou trabalhando para ter, eu vou conseguir? E a gente vai lá e aciona a Bolsa de Valores. A gente olha na Bolsa. Hoje, novembro, vamos dizer assim, hoje em novembro, eu olho a arroba do boi para maio do ano seguinte, está R$ 144,20 a arroba. Eu penso assim, caramba, esse preço, se de fato eu conseguir vender lá, é um excelente preço para mim. Então o que eu faço? Ligo na corretora, vendo, exemplo, 10 contratinhos de boi. 10 contratinhos de boi que equivale a 3.300 arroba. A quanto? R$ 144,20. Ou seja, hoje, novembro, olhando para o futuro, que nós estamos falando de mercado futuro, maio do ano seguinte, a gente olha lá, a arroba está sendo negociada a R$ 144,20. Eu achei um excelente preço, ligo na corretora, dou ordem de venda. Vamos vender 10 contratos de boi e garantir esse preço. Uau, fechou, garantimos o preço. E o que vai acontecer de lá para cá? Chegou em maio do ano seguinte, aqui no exemplo, começamos em 2017, olhamos maio de 2018, chegou lá, o que aconteceu? Temos dois cenários, o mercado cair ou o mercado subir. Se o mercado cair, o que aconteceu com a gente? Vamos supor que nós vendemos a R$ 144,20, chegou em maio de 2018, o mercado fechou a R$ 134,20, ou seja, ele caiu aqui R$10 por contrato, por arroba, ok? Travamos a 144,20, ele veio para 134,20, tivemos um ganho na bolsa
de R$ 10 por arroba. Por quê? Porque na bolsa, a liquidação, por ser financeira, automaticamente, no último dia útil do pregão, do vencimento, ele recompra aquele contrato que você tinha, aquela posição que você tinha vendida, zerando na B3, zerando na bolsa. Ou seja, o preço caiu, nós vendemos no mercado futuro R$ 144,20, na liquidação futura ficou a R$ 134,20, nós tivemos um ganho na bolsa de R$ 10 por arroba, ok? Vendemos a R$ 144,20, zeramos a posição no 134,20, tivemos um crédito ao longo do período na bolsa de R$ 10 por arroba. Por contrapartida, no mercado físico, o que aconteceu? Desvalorizou a arroba no mercado físico. Oferta muito grande, alguma coisa aconteceu que fez com que os preços caíssem na bolsa. Então, ou seja, o que aconteceu aqui? Olha só que interessante. Nós vendemos na bolsa, garantimos o preço dos 144,20, zeramos a posição na bolsa a 134,20, tivemos um ganho de R$ 10 por arroba. Por contrapartida, quando nós começamos a engordar o nosso boi, o boi estava com ideia de 144,20, no entanto que nós garantimos. Porém, ao longo do tempo, alguma coisa aconteceu que fez com que a gente vendesse o boi físico a 134,20. Nós tivemos o quê? Uma perda no mercado físico de R$ 10. Olha que legal. R$ 10 que nós ganhamos na bolsa, menos os R$ 10 que nós vendemos mais barato no mercado físico, o que aconteceu? Net zero. Garantimos os 144,20. Ficou claro aqui? 144,20 nós travamos. Recebemos 10 da bolsa. 134 nós vendemos aqui no físico. 134,20 nós vendemos. Vendemos R$ 10 mais baixo. Um menos o outro, zerou, garantimos o preço lá. Ou uma outra conta, 144,20, mais os 10 que nós recebemos, 154,20, menos os 10 que nós vendemos mais barato na bolsa, 144,20. Beleza? Vamos ver isso aqui no nosso material que nós trouxemos para nos ajudar. Resultado da bolsa, você recebe 10, resultado do físico, 134,20. 134,20, mais os 10 que nós recebemos da bolsa, 144,20. Ok, fechado? Pegou? Então, aqui assim, a bolsa ela nos traz uma visão do mercado futuro e nos dá a chance de garantir o preço. Simples assim. E outra, eu falei para você que a gente tinha duas frentes, né? Que podia acontecer dois cenários, o mercado cair ou o mercado subir. Vamos olhar agora o lado que o mercado subiu o preço. O que aconteceu com a gente aqui? O mercado subiu, nós vendemos a 144,20, o mercado fechou no 154,20, subiu R$ 10. Ou seja, nós tivemos um débito de R$ 10 por arroba ao longo do período, desde quando nós entramos no mercado até o vencimento. Vendemos a 144,20, o mercado ao longo do tempo, por algum motivo, fez com que a arroba subisse, nós tivemos um débito ao longo dos dias e tivemos que pagar na bolsa R$ 10 por arroba, ok? Por contrapartida, no mercado físico, nós vendemos o nosso boi R$ 10 mais caro por arroba. A quanto? A 154,20. André, para quem que nós vendemos o boi? Para quem que eu vendi o boi? Para quem que eu tenho que vender o boi? Você não tem que vender para ninguém que você não conheça. Você não tem obrigação de vender para ninguém. Você pode acionar o frigorífico que você sempre vendeu. Você pode ir buscar um outro frigorífico e vender, tá? Você não tem a obrigação específica de vender para um único player, para um único frigorífico. O mercado físico é você quem decide. E um detalhe aqui, você não precisa nem necessariamente vender para casar com o mercado futuro que você travou. É o certo, é o ideal você vender. Mas caso você não queira, você também tem essa opção, ok? Retomando aqui,
Vendemos a 144,20, o mercado subiu, fechou a 154,20 na bolsa, tomamos um ajuste negativo de R$10. No físico, nós vendemos R$10 mais caro, beleza? Resultado da bolsa, menos R$10. Resultado no físico, 154,20, um menos o outro, ou seja, 154,20 menos os R$10, 144,20. Hedge perfeito. Preço garantido, margem de lucro no bolso. Beleza? Ficou claro? Qualquer dúvida, estou à disposição, estamos à disposição aqui no canal, no nosso telefone, nos procure nas redes sociais, no nosso site, nosso telefone da Boa Vista Investimentos. Venha fazer parte, que será um prazer te ajudar. Quando se faz o hedge, o produtor define o preço de meta para o seu produto. Ou seja, eu não sou pecuarista, mas assim, a minha experiência e conversando com muitos pecuaristas, eles falam que quando o hedge ele é feito, ele traz uma garantia e um conforto de poder trabalhar, ele poder investir no seu produto, porque ele já teve em mãos, ele já tem em mãos a sua margem de lucro garantida. Ou seja, quando se faz o hedge, o produtor define o preço meta para o seu produto. E o que precisa para operar mercado futuro na bolsa? Tá? Talvez eu poderia ter falado isso no começo, talvez sim, talvez não, mas assim, acho que a gente precisa entender bem o conceito, o que é o mercado futuro, o que é o mercado de boi gordo na B3. Assistam esse vídeo várias vezes, se for o caso. Se mesmo assim não ficar claro, nos ligue, nos procura. Para operar o mercado futuro, para fazer o hedge na bolsa, você precisa do quê? De uma margem de garantia. Ou seja, você precisa abrir uma conta na corretora, você precisa depositar uma margem de garantia, para aí sim você estar apto. O que é essa margem de garantia? Ela pode ser dinheiro, ela pode ser CDB, ela pode ser título público, tesouro direto, entre outros. Ok? Então, como eu disse, os ativos aceitos são dinheiro, carta-fiança, ações, CDB, títulos públicos, fundos, entre outros. Mas, antes de você fazer uma operação, procure o seu assessor. Nos procure para eu te ajudar, para o time da Boa Vista Investimento te ajudar. Por quê? Porque a Bolsa, o mecanismo da Bolsa, ele vem sofrendo algumas alterações e para a gente não ter surpresa, vale a pena a gente conferir antes, ok? Nós falamos do créditos e débitos e nós falamos que ao longo do tempo o mercado ele sofre algumas oscilações. E o que dá essa variação no ajuste de crédito ou débito? A gente se dá o nome de ajuste diário. E o que é o ajuste diário? É o valor a ser debitado ou creditado na conta do cliente, diariamente, de acordo com a variação negativa ou positiva no valor da posição por ele mantida, ajustada ao preço de compensação do dia. Exemplo, ao vender, se o mercado sobe um ponto, para quem vendeu, subindo um ponto, você tem um débito de um ponto na sua conta. Se o mercado cai, você sofre um crédito de um ponto na sua conta, sempre no dia seguinte, tá? Por isso se chama ajuste diário. Para o lado comprador, comprou a 10, subiu um ponto, foi para 11, o comprador recebe um ponto de crédito na conta corrente no dia seguinte. Caiu, você recebe um ponto de débito na sua conta corrente no dia seguinte. Todos os dias acontece isso. Vendeu, caiu, você recebe, vendeu, subiu, você paga na bolsa. Por quê? Esse mecanismo dos ajustes diários, ele é muito importante para que lá na frente a gente não tenha surpresas e falta de liquidez. E todos os dias você é ajustado. E olha um ponto interessante aqui. Ao sermos todos os dias a posição ajustada, você tem um novo preço redeado todos os dias. Beleza? Beleza. Para o vídeo também não ficar muito longo, eu vou passar aqui, gente, porque senão ele vai ficar longo e eu acho que assim, o ponto-chave do mercado futuro, do mercado de boi gordo,
já passamos a ideia, já ficou claro. E aqui é só detalhar um pouquinho o racional dos ajustes diários para você entender o mecanismo todos os dias. Por quê? Você garantiu o preço de R$ 144,20 num dia, no fechamento do dia seguinte, você está ajustado num novo preço, mais baixo ou mais alto. E uma vez ajustado todos os dias, você terá dinheiro na sua conta entrando ou saindo todos os dias. Igual o material aqui. Exemplo, vendemos a R$ 144,20. No dia fechou a 143,20, tivemos um crédito de R$ 1 por arroba na nossa conta corrente no dia seguinte. R$ 1 vezes 330, que é a arroba do boi, R$ 330 de crédito na conta. No dia seguinte, o mercado fechou 142,20, ou seja, ele continuou caindo, você tem mais R$ 1 de crédito na sua conta, ou seja, mais 330. Mas perceba aqui que você não está mais com o preço redeado no 144,20, e sim no 142,20. Por quê? Porque você já recebeu R$ 2 ao longo do dia. R$ 2 que você recebeu, mais o novo preço ajustado, 142,20, é igual a 144,20. Beleza? No dia seguinte ele manteve o preço, você não sofreu nenhum débito, nenhum crédito, tá ok aqui. No quarto dia, o mercado fechou a R$ 143. O que aconteceu aqui? Você sofreu um ajuste negativo de 80 centavos. Do 142,20 que fechou no dia anterior, para o 143 que fechou hoje, 143 menos 142,20, 80 centavos. Você sofre um ajuste de menos 80 centavos por arroba na sua conta, beleza? E assim por diante. Então, ou seja, ao longo do tempo tudo aconteceu e fechou a 134,20, 144,20 que você redeou, menos o 134,20 que fechou lá na data futura pré-definida por nós, teve um ganho de R$ 10 na bolsa. R$ 10 da bolsa, mais o 134,20, 144,20 do hedge que nós fizemos lá atrás, ok? Retomando em poucas palavras, ajuste diário, preço futuro cai, o ajuste é positivo para o vendedor e negativo para o comprador. Preço futuro sobe, o ajuste é positivo para o comprador e negativo para o vendedor. Passos para operar na bolsa, passos para você fazer o seu hedge, para você garantir o seu preço. Cadastrar junto à Boa Vista Investimentos, BTG Pactual, depositar a margem de garantia, escolher o momento apropriado para a sua operação e enviar as suas ordens. Aqui você pode enviar as suas ordens através de nós na mesa ou através do seu home broker ou aplicativo no seu celular. Um ponto importante e eu quero chamar a atenção de vocês é, antes de investir, verifique se este investimento é apropriado para o seu perfil de risco. Eu falei aqui hoje especificamente para o produtor pecuarista, para levar a vocês a possibilidade de garantir o preço do seu produto numa data futura, para você fazer o hedge. E só um adendo, o mecanismo do mercado futuro, por exemplo, do boi gordo, ele foi feito para o produtor garantir o seu preço na venda e para o comprador, um frigorífico, garantir o seu preço na compra. Mas perceba que o mercado futuro ele é aberto para todos aqueles que querem fazer um investimento, para aqueles que querem especular. Ou seja, eu não sou produtor, eu não sou pecuarista, mas se eu quiser operar no mercado futuro, eu posso. Porém, eu vou ser o quê? Um especulador. Aí eu vou ter que entender um pouquinho do mecanismo, oferta, demanda e etc., para escolher a ponta, compradora ou vendedora. E você, pecuarista, você, frigorífico, não se preocupem se os especuladores participarem do mercado. Por quê? Eles são importantes para trazer liquidez para o mercado. A ação do especulador pode te proporcionar a garantir um preço ainda melhor numa determinada data futura. Por quê?
porque por um motivo de especulação ou uma análise feita através de um gráfico, ele pode fazer o preço da arroba do boi se movimentar. E aí que entra a nossa expertise e o nosso dia a dia aqui, te chamar para você garantir o melhor preço. E eu fico por aqui, não quero me estender mais. Espero que esse vídeo traga uma luz para você produtor, para você pecuarista, porque, como eu disse, o racional, a ideia operacional, ela se estende para as outras commodities, milho e soja, por exemplo. Tá bom? Futuramente a gente faz mais um vídeo aqui de commodities, milho e soja, e estamos à disposição para ajudar você a garantir o hedge perfeito. Um abraço a todos, até mais.